Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem diferente sobre a vida de Jesus. Uma narrativa cheia de detalhes sobre os anos de formação, as viagens, enfim, uma história que muitos talvez não conheçam. Essa é a versão contada na parte 4 de O Livro de Urântia. Pois é, para além dos evangelhos que todo mundo conhece, existe essa outra narrativa. Ela se propõe a ser uma biografia bem completa, sabe? Cobrindo até os chamados anos perdidos, com detalhes que a gente não acha nos textos tradicionais. Então, vamos começar pelo começo? O livro começa no jeito bem pé no chão, mostrando Jesus numa experiência totalmente humana. A ênfase aqui é no desenvolvimento dele como criança, como filho e como irmão. E essa linha do tempo mostra uma vida moldada por eventos surpreendentemente normais. O que chama a atenção aqui não são milagres, mas sim coisas como um acidente de infância, a perda trágica do pai aos 14 anos e logo depois a responsabilidade de virar o chefe da família. É um retrato bem humano, né? E segundo o texto, essa dualidade dele deixava os pais confusos. Maria e José muitas vezes ficavam sem entender como ele conseguia alternar o foco entre as coisas do dia a dia e os negócios do Pai Celestial. Agora a gente entra numa das partes talvez mais singulares da narrativa de Urântia. É o período antes do ministério público, em que Jesus não está na Galileia, mas sim viajando pelo mundo daquela época. O livro conta que, lá pelos 28 anos, ele partiu numa viagem de 2 anos pelo Mediterrâneo com 2 companheiros da Índia. Imaginem só, Alexandria, Roma, Atenas, ele não estava isolado. Pelo contrário, estava mergulhado nos grandes centros culturais e intelectuais do seu tempo, conversando com todo tipo de gente. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Em vez daquela imagem clássica dele se preparando no deserto, o relato de Urântia o descreve aprendendo nas ruas movimentadas de Roma e nos mercados de Alexandria. A ideia é que ele ganhou uma compreensão profunda da humanidade vivendo na prática, em meio a diversas culturas. Bom, e o que resulta de toda essa experiência de vida? Como isso moldou os ensinamentos dele? O livro de Urântia resume a mensagem em 2 ideias centrais e bem poderosas: a paternidade de Deus e a verdadeira natureza do reino. O ponto fundamental do ensinamento dele era esse: a ideia de Deus não como um governante distante, um juiz ou uma divindade só de um povo, mas sim como um pai no céu, amoroso, pessoal e acessível para todo mundo. Com isso, ele redefine completamente a ideia do reino, que era algo muito esperado na época. Ele tira o foco de um trono físico, de um poder político, e o coloca numa condição espiritual, uma relação pessoal com Deus, dentro de cada um. E olha que interessante, até um conceito que a gente conhece bem como a regra de ouro é aprofundado aqui. É como se fosse uma escada de entendimento espiritual. Começa com a ideia simples de não fazer o mal e vai evoluindo até o nível mais alto, tratar os outros como se acredita que um Deus amoroso os trataria. Certo. Depois de todas essas viagens e de um período final de preparação, a narrativa descreve o início oficial do trabalho público dele e a escolha da sua equipe principal. E ele escolheu 12 apóstolos com passados bem diferentes. Não eram os grandes estudiosos da época, não. Eram leigos, pescadores, um coletor de impostos, até mesmo um ativista político. Pessoas escolhidas pelo potencial e pela fé que tinham. E tem um ponto aqui que o livro faz questão de corrigir. Aquele rótulo de ignorantes que às vezes é associado aos apóstolos, segundo o texto, isso queria dizer que eles eram leigos, gente do povo. E não que não tivessem estudo. A maioria, na verdade, tinha formação nas escolas das sinagogas. Então, para a gente amarrar tudo, o relato de Urântia oferece uma lente diferente. Nos dá um Jesus com uma infância humana e cheia de desafios, uma educação global por meio de viagens e uma mensagem focada nessa relação pessoal e espiritual com Deus. No final, ao apresentar essa alternativa tão detalhada, o livro de Urântia nos convida a uma reflexão. Independentemente do que cada um acredita, fica a pergunta: como as histórias que contamos moldam nossa compreensão de figuras tão influentes? A resposta, talvez, diga tanto sobre nós quanto sobre elas.